Saudações, Duques e Duques tricolores. Aqui que fala Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, o que eu falo sempre aqui nesse canal é que o Fluminense, ele às vezes tem que trabalhar melhor com a imagem internacional. Porque não adianta a gente simplesmente entender que o Fluminense é unidirecional para o Brasil. Tanto que realmente a palavra que foi colocada nas eleições do Fluminense foi Libertadores. É a saída do Fluminense do modelo profissional apenas brasileiro para um modelo internacional. Não adianta, por exemplo, ações como, por exemplo, aconteceu no Flo Samorim, essas ações todas no Chile, e não ganhar nenhum título. Aquilo ali pode ajudar o Fluminense a entender melhor como é que ele pode buscar esse título. Agora, ter o título é a coisa mais importante. Não adianta você buscar e não ter. Então, eu quero falar sobre duas coisas. Vamos falar sobre como é que é a visão. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque eu não posso colocar o vídeo em si. Eu só posso mostrar o vídeo. E depois eu vou falar sobre Marcelo, no Fluminense. Ambos ali que são realmente expoentes do futebol brasileiro. Realmente é muito interessante. Então vamos lá. Calma. Isso. Ó, aqui foi o Fox Sports, né? Eu peguei esse aqui no Cruzeiro, né? E ele fala assim, mas você conhece quais são os 5 melhores times do Brasil? Ou quais são os 5 times que você apontaria no Brasil? E aí, o resultado final foi, adivinha? O Fluminense ficou em quarto colocado. Olha só, o Flamengo, mais conhecido porque ganhou vários títulos. Depois o Corinthians, que também foi conhecido por ganhar um título mundial. O São Paulo também por ganhar mundiais. E o Fluminense e o Palmeiras com 7. Isso é para você entender como que é importante a gente ter um nome no nosso. Ser reconhecido não somente em nível nacional, mas sim internacional, é importante nessa situação. Então vamos cuidar do nome do Fluminense, tá bom? E aí eu te falo, como é que os torcedores... E aí, tipo, como é que os torcedores veem o Flu? Veem justamente como isso, como grande, como expoente, como um dos primeiros times que ganhou o River na casa do River, o Boca na casa do Boca. Fez ações históricas. Mas o que adianta fazer ações históricas e não ter título, cara? Qual a reação dos que comentaram aqui? Foi assim, cara, mas como é que o Fluminense tá aí? Sabe por que o Fluminense tá aí, ô jovem mancebo? Porque o Fluminense foi o primeiro a ganhar. O River na casa do River e o Boca na casa do Boca. Nenhum outro time fez isso antes do Fluminense. Foi um dos primeiros times que todos eles que comentaram pensaram sobre a questão da LDU. O Fluminense ele teve em 2 finais. Uma Libertadores, que perdeu para a LDU, e a outra Sul-Americana, que perdeu para a LDU. Então, não, cara. Não acho que tá errado isso, não. O Fluminense tem história por conta disso. Por ter time que valorize muito mais o que cada um é especializado do que qualquer outra coisa. Então é interessante a gente ver isso. Não adianta colocar a gente para escanteio, não, cara. O Cruzeiro, que o cara falou assim, mas como é que o Fluminense está aí? O Cruzeiro falou isso 5 vezes. Ou seja, o que significa isso tudo? Significa que vocês não têm história, cara. Internacional. A gente tem história. E a gente, para ter mais história, a gente precisa ganhar títulos históricos. E é por isso que é importante a Libertadores.
Por que precisamos muito da Libertadores, né? Você deve estar se perguntando isso. Porque precisamos, porque eles têm que ter justamente essa estrutura. Eles têm que ter uma valorização maior. A gente já é valorizado. Agora a gente precisa estar valorizado mais ainda. E como é que a gente faz isso? Ganhando um título. A Libertadores, o foco do Fluminense, se ele tiver que fazer algum foco em algum campeonato, é na Libertadores. Eles têm elenco tanto para time titular como time reserva. A gente não tem um elenco poderosíssimo como o do Flamengo. Mas tem como manter, ganhar ganhar muitos times do Campeonato Brasileiro com o time reserva. É só saber utilizar bem, utilizar da maneira certa. Tá bom? Antes de a gente continuar falando sobre o Marcelo em si, eu quero fazer 2 pedidos, 2 informações. A primeira informação é: vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, podendo se abrir às 11 e às 20. Vídeos especiais às 12 horas também, é importante dizer isso. A segunda informação é: minhas sociais estão na descrição desse vídeo, então se quiser falar comigo, se quiser fazer alguma coisa, minhas sociais estão na descrição desse vídeo. Meu primeiro pedido é: faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. E outro é: se inscreva no canal. Bora rumo a 240 inscritos? Então vem para mais esse vídeo do canal, só bora. O Marcelo topa negociar com o Fluminense, mas avisa que eu virá outros clubes. Bom, então a staff do Marcelo, tanto o Marcelo quanto a staff do Marcelo, vão ouvir o Fluminense, certo? Inicial, vão ouvir o Fluminense para fazer os pedidos e tudo mais. E sabe o que é importante sobre isso tudo? De verdade, é entender que o Marcelo ainda é um jogador muito bom. Não é um jogador péssimo, como todo mundo está ventilando, mas é um jogador muito bom. Então vamos ter a consciência que contratar o Marcelo, contratar uma grande opção para o ataque, para o lateral. Ter um Deus Jorge, tendo o Marcelo, vai ajudar bastante. Agora, uma coisa que eu coloquei aqui, né? A frase direitinha que eu coloquei, ó. Sobre essa questão. Fluminense. Marcelo, ele pode estar indo para a vitória da vida dele como a derrota da vida dele. Por que eu estou falando isso tudo? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. O Marcelo, ele tem que entender após o futebol. Quando o Fred ele voltou para o Fluminense, eu falo sempre do caso do Fred para as pessoas entenderem melhor. Quando o Fred voltou para o Fluminense, o Fred entendeu o seguinte: cara, eu preciso não somente ter o futebol, mas preciso ser além do futebol. Além de ser jogador de futebol, de fato. O Marcelo, ele só vai ter essa oportunidade no Fluminense, mas em nenhum outro clube. Então, se eu fosse o Marcelo, eu pensava 3 vezes para realmente refletir e fazer a boa ação. Ele pode estar tanto no caminho em que ele acaba se ferrando completamente, quando ele pode estar no caminho que ele pode estar se ajudando completamente. Vou explicar aqui uma coisa. Quando o Fred ele não chegou porque estava deprimido, ele fala muito isso, mas ele já chegou com uma proposta. Se eu continuasse no Cruzeiro, se eu fosse para outro time, sabe o que aconteceria? Ele pensou assim, ó, porque o Fred é inteligente pra caramba. Cara, se eu continuar em qualquer outro clube, sem ser o Fluminense, eu vou acabar me ferrando no futuro. Não é à toa que hoje o Fred ainda está empregado no Fluminense. Ele é um dos gestores do Fluminense hoje. E por que ele fez isso tudo? Porque ele pensou no futuro dele. O Marcelo vai estar se prejudicando se ele não for para o Fluminense. Tomara que ele escute esse vídeo para repensar sobre isso tudo. Converse bastante com o Fred,
que o Fred vai ensinar, ó, o bizuzinho sobre o que ele tem que escolher, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz isso aqui, ó, faça o triplo C, se inscreva no canal, me ajude a estão na descrição, vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Salve seus tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.